Alfonso Reis era um polígrafo, um polímata, um estudioso, um humanista, cuja estatura pode ser comparável à dos grandes estudiosos da era renascentista. Alguém que se interessava por tudo e que sabia dizê-lo com um toque pessoal inconfundível. Já foi chamado o Erasmo mexicano. Unamuno disse que a inteligência de Reis é uma função de sua bondade, ou, em outras palavras, uma sabedoria benevolente. Como aqueles humanistas, ele era um amante da antiguidade clássica, que ele não concebia como algo distante ou exótico, mas como um exemplo imediato que os hispano-americanos deveriam seguir se quisessem ser fiéis a si mesmos. Os homens voltavam-se tanto para si mesmos quanto para o mundo em que viviam. A vida de Afonso Reis é tão rica quanto sua obra. Não cabe em nenhum resumo de seus atos, gestos, ditos, vicissitudes e amizades. Mas tudo, talvez, em essência, possa ser resumido em 3 palavras simples: generosidade, cordialidade e equilíbrio espiritual. Um equilíbrio necessário entre vida e arte. Esta é a lição por excelência de Alfonso Reis. Em sua vida sem rancor e em sua obra sem arrogância, há uma dupla lição para os intelectuais de hoje. Não era apenas um sábio, ele também conhecia a arte de viver, na qual o estudo e a reflexão desempenharam um papel esclarecedor nos afetos e emoções que as criações humanas nos trazem. Quando escreve, Reis quer que sintamos a sua presença. Ele usa seus textos para tecer um diálogo, às vezes muito informal, mas ilustrado com o leitor. Ele nasceu em Monte Rei, capital do estado de Novo León, em uma família culta e abastada. Seu pai, o general Bernardo Reis, tinha certos caprichos intelectuais e fora governador de estado e ministro da guerra. Sua influência sobre o escritor é decisiva. Pode-se dizer que ele foi modelado na imagem paterna, presença que circula em vários de seus textos. Em 1906, Reis mudou-se para a capital do México, a Cidade do México, onde completou seus estudos no Liceu Francês e na Escola Nacional Preparatória, e iniciou suas atividades intelectuais. Lá conheceu um grupo de jovens com os quais criaria o Ateneu da Juventude, uma associação cultural que organizava encontros intelectuais e debates públicos, e que existiu no México entre os anos de 1909 e 1912. Em 1911, publicou seu primeiro livro, Questões Estéticas, impresso em Paris, que logo foi seguido por outros. É surpreendente encontrar em um homem de apenas 22 anos de idade tanta maestria no tratamento de autores tão diferentes como Ésquilo e Góngora. Esse último, uma de suas grandes paixões. A morte do pai, em 1913, após se rebelar contra o governo Madero, e as angústias produzidas por outros episódios sangrentos da década trágica no México, levaram-no naquele ano a deixar o país e buscar um posto diplomático. Em Ifigênia Cruel, publicada em Madrid em 1924, certamente seu melhor poema dramático, há traços dessas profundas tensões entre relações familiares e circunstâncias políticas sob o disfarce da mitologia clássica. Sua missão em Paris, de 1913 a 1914, foi quase imediatamente interrompida pela invasão alemã, dando início à Primeira Guerra Mundial. Nesse breve período, conseguiu conhecer e lidar com grandes figuras como Marinetti, Apollinaire, Modigliani e Picasso. Fez contatos com Jean Cocteau, Gide e o grupo da Nova Novela Francesa. Estabeleceu uma reconexão com hispano-americanos como Diego Rivera, Amado Nervo e os irmãos Garcia Calderón.
Descobriu o cinema e o teatro. Em 1914, foi viver em Madrid, primeiro por conta própria, em condições bastante precárias, e a partir de 1920 retoma a carreira diplomática. Sua estada em Madrid durou de 1914, no início da Primeira Guerra Mundial, até 1924. Foi um período decisivo em sua experiência humana e intelectual. Ali nasceu um rei maduro, e essa década madrilenha deu frutos esplêndidos. Conheceu e fez amizade com membros da geração de 98 e importantes figuras literárias espanholas como Azorín, Valle-Inclán, Juan Ramón Jiménez, Gomes de la Serna e Ortega y Gasset. Trabalhou com Menéndez Pidal no Centro de Estudos Históricos de Madrid. Fez edições críticas de clássicos espanhóis e traduziu, entre outros, Stevenson, Tchaikovsky, Chesterton e Sterne. Colaborou com os principais jornais e revistas da Península Ibérica e da América, onde comentou de tudo, da literatura ao cinema, mas, sobretudo, produziu importantes livros narrativos, O Plano Oblíquo, publicado em Madrid em 1920, a já citada Ifigênia Cruel e uma notável colheita de ensaios, O Suicida, publicada em Madrid em 1917. Entre 1924 e 1927, atuou como ministro em Paris, onde recuperou o contato com as pessoas, instituições e ambientes que conheceu em sua primeira visita, e estabeleceu vínculo com os novos, incluindo o escritor Valéry Larbaud e Jules Supervielle. Depois de seu período na capital francesa, iniciou aquilo que veio a se chamar o seu período americano, seus anos como embaixador em Buenos Aires e no Brasil, entre 1927 e 1939. Como na Espanha, sua presença nesses países não foi sentida como a de um forasteiro ocasional. Depois de um período inicial de adaptação e dificuldades, Reis assimilou profundamente ambas as culturas, enriqueceu-as de maneira muito diferentes e também permitiu que elas dialogassem entre si. Entre as muitas relações enriquecedoras que estabeleceu em Buenos Aires, basta citar uma, a de Borges, com quem manteve uma longa amizade que deu muitos frutos. Borges reconhece nele o maior prosador da língua espanhola de todos os tempos. Alfonso Reis atuou como representante diplomático do México nos seguintes países, como eu já mencionei: na Espanha, entre os anos de 1920 e 1924, na França, de 1924 a 1927, na Argentina, de 1927 a 1930, no Brasil, de 1930 a 1936, e finalmente ele retorna à Argentina, a Buenos Aires, em 1936, onde permanecerá até 1938. Em 1938, Afonso Reis vai voltar finalmente para o México, do qual estava distante desde 1913, quase 25 anos de um exílio diplomático. A partir deste momento, ele vai se estabelecer definitivamente pelos últimos 20 anos de sua vida no México, onde participará da criação de importantes instituições culturais, presidirá também outras instituições e continuará produzindo a sua obra colossal.